Meus amigos, no nosso bate-papo de hoje a gente vai falar sobre um problema grave que está acontecendo no nosso país e esse problema ele está escalando, ou seja, ele está aumentando mês após mês. E a gente tem visto o posicionamento da imprensa brasileira, né, da grande mídia, passando pano para esse problema, ou seja, maquiando esse problema, tentando ludibriar as pessoas, né, para não fazer as pessoas abrirem seus olhos, para deixar as pessoas com os olhinhos fechadinhos com relação a esse problema. Qual é o problema que a gente está tendo agora, pessoal? A gente está tendo uma escalada no aumento da inflação no nosso país e, ao que tudo indica, essa escalada ela não vai parar. A gente vai ver números, né, mês após mês, da inflação aumentando. Eu vou trazer todas as informações aqui. Mas o que me choca, cara, o que me chama a atenção é matéria como essa daqui, ó. Essa matéria que foi publicada aqui no caderno Bom Dia Brasil, dia 11 de outubro, da Globo, eles informam que o IPCA, que é o índice que acompanha a inflação aqui no nosso país, subiu para 5,19% no acumulado de 12 meses. E ele está aumentando mês após mês. Esse número aqui significa o seguinte, que há 12 meses atrás, se você tivesse R$1.000, esses R$1.000 valeria R$948. Hoje, o mesmo dinheiro, hoje, reajustado aqui com a inflação, ele valeria muito menos. Mas o grande lance aqui é o seguinte, a gente vê a jornalista Miriam Leitão falar isso aqui nessa matéria, mesmo com 6 dos 9 grupos analisados tendo aumento no mês, de acordo com a Miriam Leitão, a inflação não chega a preocupar. E abre aspas para Miriam Leitão. A inflação aumenta no acumulado de 12 meses para 5,19%, mas não é um problema. É um absurdo isso. Agora eu vou te mostrar nesse conteúdo como que essa escalada da inflação já está impactando no nosso dia a dia e como isso vai continuar impactando na sua mesa. Tá bom? Eu vou trazer todas as informações aqui, fica comigo até o final do conteúdo. Antes de entrar a fundo aqui no conteúdo, eu vou pedir o seu like aqui da confiança, você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola? Deixa o seu like logo aqui no início. Caso você tenha caído de paraquedas aqui no canal, não conhece o nosso trabalho ainda, então calma, assiste o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo agregou algum valor para você, aí sim faz sentido você deixar o seu like e se inscrever aqui no nosso canal. Bom, vamos lá, meus amigos. É isso que está acontecendo. Inflação alta, inflação aumentando mês após mês. Isso está preocupando não só os economistas, mas como também as famílias, as pessoas que estão ligadas no que está acontecendo, como eu e você. Esse daqui é o gráfico que acompanha a nossa inflação nos últimos 5 anos, né? Olhando para trás, nos últimos 5 anos, a gente tem aqui hoje a inflação a 5,19%. Há 5 anos atrás estava 4,56%. Mas com o trabalho que estava sendo implementado, a gente viu que essa inflação, ó, ela veio para baixo, tá vendo? Ela teve aqui uma tendência de queda. E ela estava muito controlada lá em 2020. Ó. A gente tinha uma inflação a 1,88%, cara, no dia 10/6, 3 meses depois da pandemia. Mas com a escalada da pandemia, a economia esfriando, a gente teve o problema, né, das pessoas em casa, ou seja, problema no mundo inteiro. O que aconteceu? A gente viu a nossa inflação, ó, com uma escalada muito forte até chegar em julho de 2022, batendo aqui 11,89%. E isso aqui aconteceu, pessoal, no mundo inteiro. A gente viu os Estados Unidos também tendo uma escalada na sua inflação. A gente viu países do mundo inteiro tendo problema com a inflação. Por quê? Precisava colocar dinheiro, né? Liquidez, colocar dinheiro na rua, colocar dinheiro na mão das pessoas para as pessoas continuarem consumindo. Mesmo muitas pessoas perdendo trabalho, perdendo renda, o governo do mundo inteiro estava dando lá o auxílio para as pessoas continuarem consumindo, porque a economia ela funciona no consumo, né? A gente precisa de um consumo forte, a gente precisa do nosso varejo forte, a gente precisa da indústria forte. E no período de pandemia a gente não teve nada disso. Teve essa escalada na inflação aqui, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E depois do mês de julho de 2022, a gente já viu a economia dando sinais de recuperação, ó. Começou a cair a inflação, tá vendo? Caiu até aqui no ponto de 3,16 no mês 7, agora de 2023. Só que a gente já está vendo essa inflação, ó, com uma tendência de aumento novamente. Por quê? Por conta de 2 motivos. O primeiro motivo é esse daqui, ó. A gente tem a Selic. E a taxa Selic é um dos mecanismos que trabalham contra ou a favor da inflação. Quando ela trabalha contra, é quando ela está alta. Quando a Selic está alta, ela tem um peso. Vamos falar como se fosse um peso mesmo, né? A gente coloca esse peso em cima da inflação. Então, a Selic alta é um peso aqui. Quando a gente começa a diminuir a Selic, né, diminuir aqui a taxa Selic, a taxa de juros, a gente também está diminuindo esse peso. E a inflação começa a colocar a pressão para cima. E há 5 anos atrás, a gente tinha uma Selic a 6,50.
2,50. E conforme a inflação foi caindo, a taxa Selic também foi diminuindo. A gente compara com o IPCA aqui, ó. O IPCA, a inflação foi caindo, foi caindo, foi caindo. E chegar aqui no mês 6 de 2020, a gente tinha uma inflação a 1,88. E o que acontece? A taxa Selic também, ela caiu ali, ó, bateu 2%, cara. Imagina, uma taxa de juros a 2%. É como se você pegasse dinheiro emprestado para pagar basicamente o mesmo dinheiro. É uma taxa de juros muito baixa, dá muita liquidez para o mercado, dá muito dinheiro para fazer investimento, dá muito dinheiro para fazer a economia andar. Então a gente estava num cenário muito bom lá em 2020. Só que o que aconteceu? Pandemia. E a inflação começou a aumentar. Então a inflação começou a empurrar, né? Começou a aumentar. E a Selic, o que acontece? Para conter a inflação, né? Ela também aumenta. E a gente viu aqui uma escalada da taxa de juros, ó, até chegar aqui em 13,75%. E essa taxa de juros continuou alta aqui, ó, para manter a inflação abaixando. E durante 9 meses, a Selic continuou alta a 13,75%, ou seja, menos dinheiro no mercado para fazer investimento, todo mundo começa a enxugar os gastos, começa a enxugar os custos. E para um governo responsável, não tem problema nenhum uma taxa Selic alta, porque quando se tem um governo responsável, ele trabalha no corte de gastos. Ele trabalha para enxugar mais a máquina pública. Então não tem problema, porque ele não vai pegar tanto dinheiro emprestado, porque ele consegue equilibrar bem aqui os gastos públicos. Agora, quando você tem um governo irresponsável, que precisa estar pegando dinheiro emprestado o tempo inteiro, porque fecha sempre no déficit fiscal, aí essa dívida que ele tem aqui todos os meses, que ele gasta mais do que arrecada, né? Então ele tem uma dívida, tem que fazer dívida. Todos os meses tem que fazer dívida. E essa dívida ela fica maior ainda porque a taxa de juros está alta. E é exatamente o que está acontecendo nesse governo. Eles estão brigando, né, para diminuir aqui a taxa de juros. E chegou aqui em junho de 2023, no mês 6, o que aconteceu? A taxa de juros começou a baixar. Ó, a gente baixou aqui de 13,75 para 13,25 e agora já está em 12,75. Em 3 meses caiu 1 ponto percentual. E aqui a gente tem visto o Banco Central já dando sinais que vai continuar nessa queda na taxa Selic. E o que aconteceu com isso? Ó, a gente já está vendo aqui um aumento, uma disparada na inflação. Onde eu quero chegar com todas essas informações, esses gráficos, esses números maçantes, né? Eu quero chegar no seguinte: isso aqui influencia diretamente na nossa economia. Quando a gente vê uma inflação alta, significa que as pessoas estão perdendo poder de compra. Se elas estão perdendo poder de compras, elas vão comprar menos. Elas comprando menos, significa que o varejo, o comércio, o setor de serviço começa também a arrecadar menos. E dessa forma, o governo também começa a arrecadar menos e é exatamente esse ciclo que já está acontecendo. A gente tem visto empresas fechando as portas, batendo recorde aqui de empresas fechando as portas no nosso país. Só no primeiro semestre de 2023 a gente perdeu mais de 427 mil empresas fechando as portas, falindo, decretando falência. Empresas fechando as portas significa menos emprego. Menos emprego significa menos renda. Menos renda significa menos consumo e a economia começa a esfriar. E a gente começa a ver notícias como essas aqui. Aqui, ó, Folha de Pernambuco, mais de 100 lojas de shoppings fecharam as portas em agosto e, de acordo com o levantamento aqui do Bank of America, o momento reflete difícil cenário enfrentado pelas varejistas no país. E a gente vê isso em vários outros jornais também, outros cadernos aqui de economia. Em Campo Grande, principal rua do comércio da capital, tem 78 lojas fechadas e aqui a gente está vendo e tem várias lojas com essa plaquinha de aluga. Como é que tá aí na sua cidade? Você já deu uma olhada na sua cidade? Como é que tá? Você está vendo lojas fechadas? Tá vendo essas plaquinhas de aluga? Fazendo essa pesquisa diretamente aqui com você. Deixa aqui nos comentários para eu saber como é que tá a situação das lojas na sua cidade. Isso é muito importante. Eu vou pegar mais um aqui para ter como exemplo. O Diário de Petrópolis, número de lojas fechadas no centro histórico aumenta 48% em 8 meses. Eu peguei esses 3 aqui só para a gente ter um exemplo de como é que tá o termômetro no nosso país. A gente tem visto em vários estados, em várias cidades, lojas fechando as portas. Você sabe qual está sendo a justificativa do governo para dizer que as lojas físicas estão fechando as portas? Eles estão colocando a culpa nas empresas internacionais, nas varejistas internacionais que estão conseguindo colocar um produto aqui no nosso país por um preço muito mais baixo, o que não faz o menor sentido, porque se a gente for comparar a quantidade de compras que acontece na internet com a quantidade de compras que acontece no varejo físico, compras na internet é apenas 12% do varejo, cara. A gente tem aqui 88% das compras que acontecem
no varejo no nosso país acontece nas lojas físicas. E aí vem o governo pegar as empresas internacionais e colocar como bode expiatório, para as pessoas acreditarem que o problema do nosso país não é o nosso Estado, não é a ineficiência do nosso Estado. O problema do nosso país está sendo as empresas, as varejistas internacionais, o que não faz o menor sentido. Mas o que de fato está acontecendo é a ineficiência do nosso Estado, que não consegue fazer o nosso varejo ser competitivo com as empresas internacionais e também não consegue fazer com que as pessoas tenham poder de compra, continuem consumindo, aumentando o consumo, comprando mais. O que vai acontecer? Vai aumentar a atividade econômica do nosso país. Todo o nosso país vai ser beneficiado. E agora você já sabe, né? Para você não cair nessa conversa fiada aqui, ó. A inflação aumenta no acumulado de 12 meses para 5,19%. Mas não é um problema, como disse a Miriam Leitão, não caia nessa conversa. É um problema sim, e isso impacta diretamente na nossa economia. Bom, já trouxe algumas informações aqui nesse conteúdo, eu quero saber de você também. É muito importante que você deixe a sua mensagem, deixe a sua opinião aqui no campo dos comentários. Ó, vamos dar prosseguimento ao nosso bate-papo no campo dos comentários. Deixe sua mensagem lá. Se você curtiu esse conteúdo, deixa o like, se inscreve aqui no nosso canal. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e nos vemos no nosso próximo bate-papo.